Pop Verso tá no ar e eu já começo fazendo um convite a você que também tá ansioso para amanhã, quando chega a segunda parte da temporada nova de Stranger Things. Então fica com a gente, porque a gente vai passar por esse momento de ansiedade juntos. Hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais. Tem entrevista com o Rodrigo, dono do restaurante Mocotó. Pois é, rolou uma polêmica aí com uma mensagem de uma seguidora falando sobre o restaurante dele, a localização do restaurante dele, e ele vai estar aqui para trazer um pouquinho o olhar dele sobre isso. Então vamos começar logo, roda a vinheta. Vamos começar o programa hoje falando de música. O Serginho já está aqui comigo. E aí, tudo bem? Tudo bom. Ó, Serginho, a gente tá aqui com esse telão belíssimo, inclusive. Por Muito quê? show esse telão. Demais, né? Muito legal. Com o TikTok no centro da nossa discussão. Vou explicar por quê. Existe uma conversa, um movimento, digamos assim, contra as gravadoras, porque algumas artistas, na verdade, foram lá e falaram publicamente que as gravadoras estavam forçando, de certa maneira, forçando essas artistas a viralizarem músicas no TikTok para essas músicas fazerem sucesso. E aí, Serginho, isso levantou um movimento, né? Porque ao mesmo tempo que mostra a força que o TikTok tem, a gente está falando de uma plataforma que faz muito sucesso, que de fato ajuda, né, a ampliar, assim, alguns artistas, mas por outro lado, é uma mudança enfim, comportamento na indústria da música muito grande, né? Sim, eles têm mudado, a indústria da música mudou a forma de trabalhar por conta do TikTok. Isso é uma coisa que, assim, há muito tempo já vem se falando, mas fizeram uma pesquisa para provar isso, né? Voltando ao que você falou, ao que você comentou, a House, há um tempo atrás, ela falou que ela estava sendo pressionada pela gravadora para conseguir fazer algum vídeo viral para poder divulgar uma música. Se ela não fizesse o vídeo, a gravadora não ia ajudar na divulgação da música. Nossa, mas é com condições, né? Exato. Ela mostrou áudio de algum gerente da gravadora conversando com ela e falando sobre a estratégia e tudo mais, e ela falou que isso tem acontecido com praticamente todos os artistas, mesmo artistas grandes. Além dela, a Anitta chegou a falar sobre isso também, a Florence, que é vocalista da Florence and the Machine. Muita gente está entrando nessa discussão. Agora, você falou sobre essa pesquisa. É uma pesquisa que mostra como a música viraliza? Explica pra gente melhor. Então, o site de jornalismo de dados The Pudding fez junto com a Vox essa pesquisa e um mini documentário que eles publicaram no YouTube da Vox, para mostrar, basicamente responder uma pergunta. Você fazer um vídeo viral no TikTok te ajuda de alguma forma na sua carreira musical e mais especificamente te ajuda no Spotify, né, que é a maior plataforma de música que a gente tem hoje em dia? E a resposta é que sim, te ajuda. Então, eles chegaram num número de 125 artistas independentes, ou seja, artistas que não têm apoio de gravadora nem nada, eles mesmos produzem e lançam as músicas deles. Fizeram isso no TikTok, esses 125 artistas, e viralizaram de alguma forma no TikTok. E o que é viralizar? Para a pesquisa, eles falaram que viralizar seria você ter a sua música repostada em pelo menos 100 mil vídeos no TikTok. E eles viram que a partir do momento que a sua música viraliza, o gráfico de plays dessa mesma música no Spotify é absurdo. Tipo, em um dia ele sobe muito. Eles pegaram o exemplo de um cara específico que é o Jake, um artista que era independente e tudo mais. Ele viralizou com uma música no TikTok, uma música dele. No dia seguinte, assim, no Spotify, os plays de música dele assim, já eram absurdos, os números eram muito grandes. Em muito pouco tempo, em tempo de mais ou menos 2 meses, ele foi de mais ou menos 1.000 ouvintes mensais no Spotify para mais de milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ou seja, se essa pesquisa tinha o objetivo de descobrir se ajuda ou não, eu imagino que descobriu que sim. Eles provaram que sim, faz uma grande diferença para a carreira de um artista independente. Nossa, realmente, para milhões, assim. E aí, Serginho, a gente traz de novo essa discussão das gravadoras, né? Porque, ao mesmo tempo que existe essa discussão, principalmente pra galera que já tá no mercado da música há muito tempo, né, que precisou se adaptar ali, porque é isso, a gente tá falando de uma plataforma gigantesca que comprovadamente ajuda a divulgar artistas e músicas e tal, e as pessoas têm que se adaptar. Mas as gravadoras hoje, elas têm um papel diferente também nesse sentido? Então, essa pesquisa mostrou também que as gravadoras, elas estão reformulando as suas estratégias de como achar novos talentos. O que eles fazem hoje em dia? Eles mudaram até a forma de contrato. Que antigamente o contrato
padrão assim, entre as gravadoras era de 85% dos ganhos de uma música, de um álbum para a gravadora, 15% para o artista. Hoje em dia elas estão fazendo 50-50, porque para elas é mais vantajoso encontrarem um artista no TikTok antes dele estourar uma música viral, porque daí eles já conseguem recuperar toda a grana que eles apostariam com essa música que bomba no Spotify. Então pega o exemplo desse cara, que é o Jake. Com uma música, ele conseguiu milhões e milhões e milhões e milhões de streams no Spotify. Então, só com esses milhões, ele já consegue recuperar essa grana de investimento em cima do cara com uma música só. Nossa, realmente uma mudança de estratégia. Inclusive, a gente mostrou ali na tela, né, os anos, né, a diferença ali da participação das gravadoras ao longo dos anos até chegar nessa porcentagem que o Serginho trouxe. Mas acho que é uma discussão que está no começo ainda, né, Serginho? Tem muita coisa que ainda vai rolar, porque ninguém descobriu ainda qual o caminho a seguir, porque tem opiniões diferentes. Né? E você não tem como você saber se você vai viralizar ou não, né? Acontece, é uma coisa que acontece. Você pode tentar e nunca conseguir viralizar, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem um exemplo recente da banda Jovem Dionísio, né? Que pouca gente conhecia, ele tinha um grupo de fãs ali, mas era uma coisa mais nichada. Viralizaram no TikTok com a música Acorda Pedrinho e hoje em dia todo mundo conhece essa música, todo mundo canta, todo mundo... A música não sai da cabeça, gente. Inclusive, eles estavam agora recentemente no Rock in Rio Lisboa, então assim... Né, você vê como abriu uma porta gigantesca para eles. Uma porta gigantesca ali, dividindo o festival com artistas gigantescos. Então, é uma discussão que está no começo, a gente vai ficar de olho nisso, porque a gente adora falar sobre música, e aí, eventualmente, o Serginho vem para atualizar a gente, tá bom? Fechou. É nóis, valeu! Vamos para as notícias de hoje. Bom, vamos começar falando sobre o Airbnb. Sabe aquela plataforma que você vai lá e aluga uma casa ou, enfim, uma chácara? No começo da pandemia, eles colocaram ali uma regra que não podia fazer festa nas casas alugadas. E essa regra agora vai continuar. É permanente a proibição de festas nas casas que estão ali listadas na plataforma. As pessoas que moram perto de um imóvel que é alugado pelo Airbnb podem denunciar por meio do canal de apoio ao vizinho. Essa restrição começou depois de um tiroteio em uma festa de Halloween na Califórnia. 5 pessoas morreram, várias ficaram feridas. A festa acontecia numa casa alugada pelo Airbnb. Mudando de assunto, vamos falar sobre moda. Já pensou uma roupa que imita um corpo pelado? Pois é, tá fazendo sucesso isso e quem inventou essa moda nova é a grife de luxo Jean Paul Gaultier, em parceria com uma estilista russa. Tem camiseta, tem biquíni, tem body e tudo isso está fazendo sucesso na internet e com as celebridades. A Kylie Jenner, por exemplo, já usou, a Chiara Ferragni, muita gente da moda mesmo e não é barato. As peças variam ali entre 140 euros e 590 euros. R$700 a mais de R$3.000 e boa parte da coleção disponível no site oficial já foi vendida. Vamos para a próxima notícia, agora direto com a galera lá da redação. Nos Estados Unidos, o cantor conhecido como R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão por tráfico sexual e extorsão. Mas essa foi a sentença do caso. O julgamento aconteceu uns meses atrás, no fim do ano passado, e lá foi revelado que o R. Kelly usava pessoas que trabalhavam com ele, a equipe dele, para manipular mulheres e meninas menores de idade e submetia essas mulheres a abusos. O artista está preso desde 2019 e é alvo de denúncias de má conduta sexual há 2 décadas. R. Kelly é considerado o rei do R&B, e provavelmente você conhece ele por causa da música I Believe I Can Fly, que foi trilha da primeira versão do filme Space Jam. Ele venceu o Grammy 3 vezes e já vendeu 75 milhões de discos, segundo a Reuters. E a história não acaba por aí. Em agosto desse ano, ele volta a ser julgado em outro processo em Chicago. Ele é acusado, junto com 2 outros colaboradores, de manipular um processo sobre pornografia em 2008. E, além disso, esconder anos de abuso infantil. O Popverso vai ficar de olho nisso. Olha, vamos falar, de Stranger Things, porque eu tava esperando muito por esse momento. Amanhã chega, então, a segunda parte da 4ª temporada de Stranger Things. Se você não conhece essa série, se você ainda não assistiu, assista. Eu vou usar o meu momento em alta aqui para dar essa dica, porque sim, é uma série incrível, é uma série toda ali nos anos 80, com uma estética muito legal. E aí, para comemorar, digamos assim, o fim da nossa espera por essa segunda parte da nova temporada, o Léo, nosso querido Léo, fez um vídeo com algumas curiosidades sobre essa nova fase. Olha só. Senhoras e senhores, o novo filme do Adam Sandler, Arremessando Alto, já chegou na Netflix e tá...
Eita, mano, que bagulho estranho esse. Tô gostando dessa parada aí não, Du. Léo, meu Deus! Bom, aproveitando que eu já tô aqui no mundo invertido, né? A gente traz pra vocês 7 curiosidades da última temporada de Stranger Things. Mas ó, do volume 1, tá? Porque o volume 2 tá chegando. Primeira curiosidade, o ator que faz o Victor Creel, o Robert Englund, ficou conhecido também por interpretar o Fred Krueger nos cinemas. Pois é, ele é o Fred Krueger, simplesmente. Segunda curiosidade, a maquiagem do Vecna, ela é de verdade, ela não é efeito especial. A Sadie Sink, que interpreta a Max, disse que o Jamie Campbell, que interpreta o Vecna, levava cerca de 9 horas para ficar com a maquiagem do vilão de Stranger Things completamente pronta. Aproveitando que eu tô falando da maquiagem do Vecna, a terceira curiosidade é justamente sobre isso. A mesma pessoa que fez a maquiagem do Vecna é o cara responsável pela maquiagem do Rei do Norte, lá em Game of Thrones. O nome dele é Barry Gower. Inclusive, ele ganhou 3 Emmys por conta da maquiagem de Game of Thrones. O ator Joseph Quinn, que interpreta o Ed em Stranger Things, já fez Game of Thrones. Bagulho sinistro. Estranha essa parada aí, mano. Não gostei não. Ih, cara, eu acho que o negócio tá feio, hein? O ator Joseph Quinn, que faz o Ed em Stranger Things, também já fez Game of Thrones. Ele foi o Connor, um soldado da casa Stark. Inclusive, indo pra quinta curiosidade, mas ainda falando do Ed, o personagem dele é uma homenagem ao guitarrista Ed Van Halen, do Van Halen, obviamente. Não é do Bon Jovi ou nenhuma outra banda. Tanto o look dele quanto essa paixão que ele tem por guitarra são homenagens que os Duffer Brothers fizeram para esse guitarrista, que morreu em 2020. Vamos lá, sexta curiosidade. A atriz Annabeth McNulty, que fez a Anne with an E, ela também aparece nessa temporada de Stranger Things. Tudo indica que ela vai ser o par romântico da Robin, mas até o momento a gente não sabe, ela ficou só como sendo uma crush. Cada episódio da quarta temporada de Stranger Things, tanto do volume 1 quanto do volume 2, custaram cerca de 30 milhões de dólares para a Netflix fazer. Um total aí de 270 milhões de doletas na conta de Stranger Things. É dinheiro, viu? E existe também uma referência pro Dr. Manhattan, personagem de uma saga de Watchmen, da DC Comics, em Stranger Things. Quando o Vecna, ou o número 1, morre ali naquele confronto com a Eleven, ele se desintegra do mesmo jeito que o Dr. Manhattan se desintegra no filme do Zack Snyder. Ufa. Eu perdi tudo, parei tudo ali naquela curiosidade de que a Netflix gastou 30 milhões de dólares por episódio. E os episódios são longos, né? 1 hora, às vezes mais, enfim. Amanhã, então, chega a segunda parte da temporada nova e a gente tá muito ansioso e muito feliz por isso. Mas queria dizer que Stranger Things tem um grande elenco, né? A gente viu, né, as crianças crescendo e tal. A gente também tem o nosso grande elenco aqui no Pop Verso, inclusive palmas pra atuação de Leonardo. No caso, é ele mesmo, né, que tá batendo palmas. Eu tentei, Léo, mas enfim, aparentemente as pessoas não curtiram muito a sua atuação. Não em menção honrosa, nosso querido editor-chefe que apareceu ali no vídeo também tentando dar uma ajudinha, Eduardo Palácio. Grande elenco, né? A gente tá aqui já com o Rodrigo Oliveira, chefe do restaurante Mocotó. Inclusive, Rodrigo, antes eu queria te dar parabéns, porque ó, vocês ganharam essa semana o prêmio de melhor restaurante de cozinha brasileira com o Mocotó pela revista Prazeres da Mesa. Mais um prêmio, que demais! Pois é, obrigado. E agradeço em nome de toda a família Mocotó, né? Um trabalho de muitas mãos, muitos corações. Demais! E ó, a gente, na verdade, tá aqui para falar sobre uma discussão recente que começou, uma polêmica que você acabou ali se envolvendo, respondendo. Vamos lembrar só o que aconteceu. A gente está falando de uma crítica de uma cliente do restaurante, que inclusive é maravilhoso. Eu já fui algumas vezes. Mas é isso, né, gente? Eu gosto de comer. Mas enfim, ela falou o seguinte, que a casa tinha, abre aspas, uma localização tão perigosa e precária. A gente tá aí com a mensagem inteira, né? A crítica não falava nada sobre a comida, mas trazia esse olhar dela. O Mocotó, só lembrando, ele fica na zona norte de São Paulo, na Vila Medeiros. Tá aí a mensagem aqui, ó. Aqui a mensagem. Aí o Rodrigo foi lá e respondeu.
Eu vou mostrar aqui a sua resposta e aí eu queria te ouvir também um pouquinho sobre isso. Você disse o seguinte: justamente por existir gente que ainda pensa como você, que continuamos morando e empreendendo na Vila Medeiros. Assim, quem sabe um dia nosso bairro vai estar ainda mais cheio de negócios e oportunidades para as pessoas que vivem aqui. Essa publicação, essa resposta do Rodrigo viralizou, recebeu mais de 14 mil comentários, muita gente te apoiando. Vamos começar lá atrás. Sim. Você geralmente acompanha o que as pessoas dizem? Como essa crítica chegou até você? Bem, chegou uma mensagem, né, direta, privada, no Instagram, que é a única rede que eu consigo manejar, né, no meio da vida de, né, cozinheiro, empresário, pai de 5 crianças, né, algumas delas adolescentes também. Por acaso, quase que por acaso, que eu também não manipulo muito, aí eu vi que tinha uma mensagem lá não respondida. Falei, o que será isso, né? E eu fico muito atento às reclamações, a gente adora ouvir pessoas relatando de algo que não saiu bem ou não saiu do jeito que ela esperava. É a nossa chance de corrigir, aprimorar. Só que a mensagem da Sandra, né, e eu omiti o sobrenome dela, porque acho que é um momento de tanto extremismo, né, que a gente não pode dar margem para, enfim, esses linchamentos e tal. Mas eu sabia que ela estava dando ali uma opinião polêmica, mas era tão grotesca para mim aquela mensagem que eu demorei muito a entender. Eu li, reli, aí trabalhei o serviço do almoço inteiro. No final do domingo, quando eu fui reler, eu falei, você não percebi alguma ironia? Será que tem algum tom aqui, né, de deboche, brincadeira que eu não entendi? Porque não é possível, né? Fica ali, né, essa pensando. Banalização, né, da ignorância, do preconceito, né, dessa distinção de classe, assim, não cabia, né? Eu falei, não é possível. E eu falei, não, é isso mesmo, né? E eu fiquei muito mal. Quando eu comecei a responder, e a gente ouve de tudo na internet, né? O Mocotó é um restaurante de quase 50 anos, ou seja, né, tem uma longa caminhada aí, já passou por muita coisa. É um lugar muito amado, né? A gente percebe o quanto as pessoas realmente criam vínculos com a história da casa. Muitos que vêm hoje vinham com seus pais, que vinham com seus respectivos pais também, né? Ou seja, está na 3ª geração de clientes, muitas vezes. Então é um restaurante muito amado, que recebe muito carinho, mas cada vez que alguém coloca alguma coisa que talvez a gente errou, e a gente erra também, muitas vezes, a gente presta maior atenção. Só que nesse caso eu pensei, não, isso merece uma resposta, né? Porque não está ofendendo a nossa cozinha, não está ofendendo a nossa casa, nem a mim mesmo. Muito pelo contrário, ela julgava ali, pelo tom, que estava me fazendo um elogio. Falou, nossa, um restaurante tão renomado, né, num bairro como esse. E é justamente essa banalização, né, do preconceito, dessa ignorância que foi chocante para mim. Eu pensei, poxa, já são 50 anos quase, que, né, um negócio fundado pelo meu pai, eu estou aqui, meus filhos fazem parte também disso. E será que as pessoas ainda não entenderam, né? E eu pensei, não, eu preciso responder. E aí, putz, foi super difícil, eu me emocionei na hora de... né? Você vai tentando ali pensar em como você vai organizar aquelas palavras para explicar, porque é isso, né? É aquela ideia de que um restaurante premiado, né, como o Mocotó, não pode estar na Vila Medeiros. E aí, como você disse na sua resposta, né, tá lá, é empregar pessoas. Então, além disso, qual que é a vantagem de estar lá? Caso ainda tenha gente que não entenda. Olha, uma das grandes vantagens que você acabou de citar são as pessoas que estão ali. E São Paulo tem uma desigualdade tão grande quanto ela mesma. Então, a gente sabe que as pessoas, a maioria das pessoas que trabalham no Itaim, a maioria das pessoas que trabalham nos Jardins não mora ali, né? Essa grande maioria vem de longe, muitas vezes viaja por horas para poder trabalhar, por horas para voltar para casa, né? E é claro que isso compromete sua qualidade de vida, seu desempenho, seu progresso. Então, tá ali, né, do lado das pessoas, e a maioria das pessoas que trabalham ali vem andando para o seu expediente, tem um intervalo, vai andando até em casa, cruza com os filhos caminhando para a escola.
Putz, não tem preço, né? E eu acho que a pergunta principal, a pergunta que deveria ser feita é: por que não na Vila Medeiros? Né? Por que não? Com certeza. Rodrigo, e você também, além de enfim, ter o restaurante, de ter todo esse trabalho, empresário, 5 filhos, inclusive o Rodrigo trouxe aqui, tem quantas crianças ali? Que tem muita criança? 3 crianças. Tem 3 bagunceiras ali. 3 crianças, 3 meninas lindas aqui também nos bastidores, então você tenta organizar tudo ali, mas você também tem muitos projetos sociais, né, que são importantes para você. Sim, a gente apoia muitas causas, né? O restaurante é um local de muitas convergências, né? A gente entende que um restaurante serve essencialmente para restaurar, ou seja, para fazer com que as pessoas saiam dali melhores do que entraram. E se um restaurante pode restaurar uma pessoa, será que ele não pode restaurar uma comunidade? E daí então, sabe, uma cidade inteira e quem sabe até um país? É isso, né? A vida acontece ali nas comunidades, né? Na sucessão delas. E se você consegue causar impacto na sua comunidade e outros negócios prósperos, né, e que fomentam, né, mais equilíbrio social, florescerem em outras partes da cidade que são menos privilegiadas, será que a gente não começa a mudar isso? Porque um restaurante e qualquer negócio, né, mas o restaurante ele tem uma cadeia tão complexa e tão impermeável, então a gente se relaciona com grandes indústrias, grandes frigoríficos, mas também com pequenos produtores ali no entorno de São Paulo, com empreendedores do bairro, com prestadores de serviço, com as próprias pessoas que trabalham no restaurante. Então ativa uma cadeia muito grande, né, muito poderosa. E quando isso é feito conscientemente, né, quando você entende que essas decisões, né, quando você escolhe comprar de um pequeno produtor orgânico, de um produtor de excelência, né, isso tem um impacto gigantesco. Gigantesco. E é bom demais conhecer um pouquinho mais sobre esse bastidor, sobre esse processo, sobre a preocupação, né, que vocês têm em fazer isso. Então, obrigada mesmo, Rodrigo. Parabéns pelos 50 anos de história e, enfim, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e continuem assim. É nóis. Obrigado a você, Mari. Imagina só, você, depois ali de fazer home office, fala, ok, vou voltar a trabalhar presencialmente. Aí você chega no seu trabalho, não tem vaga de estacionamento, não tem mesa para sentar e o Wi-Fi não funciona? Isso aconteceu com os funcionários da Tesla. Pois é, quem não lembra recentemente o Elon Musk falando que as pessoas tinham que trabalhar presencialmente, senão perderiam o emprego? Então, os funcionários foram lá, voltaram e disseram isso, que a estrutura não estava lá muito boa. Isso segundo um relatório do The Information. A gente está falando da sede da Tesla lá na Califórnia. E para encerrar, eu adoro quando os artistas fazem isso, né? Trazem essa sessão de nostalgia. A Avril Lavigne, ela recriou a capa do álbum dela, o Let Go, que está comemorando 20 anos. Ela foi até ali a região em Nova York, onde ela tirou a foto da capa do álbum e fez a mesma pose. Olha aí, ela postou o vídeo no TikTok com a trilha sonora I'm Just a Kid, do Simple Plan. E essa música justamente faz parte de uma trend no TikTok, que as pessoas recriam fotos de quando elas eram crianças. Tudo bem que a Avril não era criança, né, quando ela lançou o Let Go. Mas tudo bem, né? A gente fica feliz que ela lembra disso e a gente fica feliz que ela lançou esse álbum, que é incrível até hoje. Lembrando que tem show da Avril Lavigne aqui no Brasil esse ano, hein? Quem vai estar lá? Manda na nossa hashtag Popverso CNN e amanhã a gente está de volta com muito mais notícia e muito mais conversa e muito mais informação. Até amanhã, gente!